Estamos vivendo a continuidade do terrorismo eleitoral implementado pela campanha de Lula no primeiro turno. Este mesmo maniqueísmo que trouxe, o tal do voto útil e que nos fez que tenhamos esse cenário catastrófico. Esse terrorismo ele se assenta em duas bases. O primeiro que é o do maniqueísmo político e o segundo que é o da geleia conceitual, que é fruto da liquidez da pós-modernidade, denunciado por Malman, que nos descreveu a liquidez da sociedade no final do século XX e início do século XXI. Aliás, vivemos, infelizmente, sob o império, sob a égide da pós-verdade, o que é lamentável, aliás, seja a pós-verdade de direita ou de esquerda, o que gera as chamadas fake news. E eu não sei se você já notou que hoje se perdeu o poder do convencimento, porque em vez de argumentos as pessoas trocam eles pela coisa de xingar o outro, de acusar o outro, de ofender o outro, e sempre assim aquela dose carregada de imposição do seu pensamento ao outro, ou seja, se você questionar o outro, parece que você está confrontando-o. Ora, isso não coaduna com a democracia. E, por exemplo, no meu caso, que declaro o voto branco nesse segundo turno, eu sou alvo de vários petistas ou simpatizantes de Lula, ou aqueles mesmo que não votaram no Lula no primeiro turno, mas agora optam por votar no segundo, e que eles vêm aqui me atacar no sentido não de eu trazer uma luz para eu mudar a minha convicção, mas sim de me acusar. Eu já vi vários comentários aqui no canal me dizendo que eu sou covarde, e até mesmo trazendo aquela acusação de que eu estou promovendo a abstenção, que eu vou me abster do processo eleitoral. Com este comentário dessa pessoa identificada como eleitora de Bolsonaro. Assim também serve, muitos poderia printar aqui outros comentários identificados com o Lula no segundo turno. Eu já sofri esse tipo de acusação e vou sofrer ainda muitas outras, efetivamente. Por quê? Porque infelizmente, e principalmente tem que dizer isso para a questão dos lulistas, o que me incomoda é que infelizmente eu sinto que o lulismo hoje serve muito mais para o fascismo do que supostamente para aquilo que ele diz que combate, o fascismo, mas ele não está mais tão próximo à democracia por esse tipo de atitude prática. Porque na prática é muito fácil falar em nome da democracia, mas eu quero ver você ter o respeito ao contraditório. Não está tendo esse respeito. E lamentavelmente o lulopetismo está se valendo também da mesma forma de mentir e do mesmo maniqueísmo que o bolsonarismo se vale. Então, diante dessa geleia conceitual, é preciso que seja dito isso, e peço por gentileza que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, que no plano das ideias, dos conceitos dentro da área das ciências humanas e da sociologia, nós temos, é claro, que a não existência do conceito fascismo de esquerda. Porque o fascismo é um modelo político de extrema-direita, no qual a sua maior representação é Benito Mussolini, e que também tem outras representações tão importantes quanto, no caso de Hitler, com o nazismo na Alemanha, de Franco na Espanha e Salazar em Portugal. Eles são representações do totalitarismo de direita. Mas não deixe de ser totalitário, por exemplo, Stalin. Só que os regimes totalitários de esquerda conceitualmente não recebem o nome de fascismo. E isso gera confusão mesmo, porque afinal de contas, é bom lembrar que o conceito do totalitarismo ele é cunhado pela filósofa política Hannah Arendt. E o que eu identifico nesse conceito, na formulação desse conceito, um problema central de argumento por conta disso que eu falei agora. E afinal de contas, Arendt, a gente sabe que ela se refere a regimes e não a pessoas totalitárias. Totalitarismo também serve para se referir ao nazismo,
né, ao fascismo e às práticas, né, arbitrárias e autoritárias no sentido, né, de proibir, de privar a liberdade das pessoas por conta das experiências socialistas do século XX. No caso, o stalinismo na extinta União Soviética ou na China comunista, né, de Mao Tse-tung, por exemplo. Então, desfeito esse nó teórico conceitual, precisamos entender que os métodos adotados por Lula no primeiro e no segundo turno se valem do medo, tal qual Bolsonaro faz, né, com aqueles que não querem de jeito nenhum também a volta de Lula. Isso não coaduna com a prática democrática em sua mais cristalina essência. Nesse sentido, meus caros, eu busco ser radical sim, porque ser radical é buscar entender os fenômenos na sua origem e fugir da percepção da superficialidade de quem não consegue penetrar a espuma da história, como alertou o Brizola lá no Roda Viva na década de 90.